Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai até lá a Conab para saber, as informações que a gente tem da safra 2021 que acabou de terminar e, claro, também as perspectivas para a safra 21-22 que começou aqui no centro-sul do país agora neste mês de abril. Para conversar com a gente, nós temos o Fábio Costa, que é analista de mercado da Conab. Fábio, boa tarde. Boa tarde, eu agradeço pelo convite. Prazer é nosso, Fábio. Bom, falei aqui aos nossos internautas em relação à safra 2021, que acabou agora em março, né? A Conab ainda vai atualizar, né, esses números, né, logo mais. Queria que você desse para a gente o cenário dessa safra, né? No geral, uma safra bastante positiva aos produtores e queria que você traçasse aí melhor esse cenário para a gente. Pois é, Jonathan. No balanço geral, a gente pode considerar sim que foi uma safra positiva. No entanto, houveram turbulências durante a safra, durante o ano de 2020, né, com a pandemia, a queda dos preços do petróleo no início, mas no Brasil nós temos sim uma safra positiva, em especial para o açúcar, que com preços atrativos no mercado internacional e taxa de câmbio elevado, acabou estimulando as exportações do açúcar nessa safra. O Brasil tem um aumento aí de cerca de 70% em relação à safra anterior, portanto, um aumento bastante expressivo nas exportações e que acabou restringindo a oferta interna e contribuiu para a sustentação dos preços ao longo desta última safra, que encerrou em março, safra 2020-21. Já para o etanol, nós tivemos um cenário bastante adverso no começo da temporada, né, com a redução da demanda em razão da chegada da pandemia ao Brasil e, ao mesmo tempo, combinada com a queda dos preços do petróleo no começo de 2020, né? Então, o setor teve que se ajustar, alterando o seu mix de produção, reduzindo a produção de etanol, e os preços do etanol passaram a se recuperar na metade final da safra e também encerrando aí com preços bastante positivos. Então, foi um cenário positivo, apesar das adversidades que houveram, principalmente no começo da temporada. E esse aumento da exportação de açúcar acabou puxando também a produção, né? Então, nós temos aí também um recorde na produção de açúcar na safra 2020-21 e os números finais devem ser apresentados no próximo mês de maio, quando a Conab divulga o quarto e último levantamento da safra 2020-21. Perfeito. Em relação a esses números, Fábio, nesse quarto levantamento, a gente já deve ter esses números finalizados e deve ter muita mudança em relação ao número do terceiro levantamento, que já tem divulgado pela Conab? Não, assim, a princípio é esperado uma alteração se ocorrer uma moderada. Não deve haver uma alteração muito expressiva em relação ao terceiro levantamento, não. Porque a gente já tinha até uma expectativa de que houvesse esse aumento forte na produção de açúcar e um recuo na produção de etanol. Então, se houver alguma mudança, acredito que não seja muito significativa, não. Perfeito. Bom, Fábio, então a gente termina uma safra 2021 nesse cenário que você traçou para a gente, né? Conforme os levantamentos da Conab, a gente deve ter uma atualização aí nesse quarto levantamento, vamos acompanhar isso, mas a gente já tem algumas informações da safra 21-22, né? Do lado dos produtores há essa preocupação climática em relação aí às lavouras, principalmente no centro-sul do país. A gente, por outro lado, tem uma expectativa mais positiva do lado da demanda, acompanhando a vacinação, por exemplo, tanto aqui no Brasil como em vários outros lugares pelo mundo. Como é que a Conab vê a safra 21-22, que já começou nesse mês de abril? Isso mesmo. Há uma preocupação em relação ao clima e à produção de cana-de-açúcar no Brasil, em razão
da seca e temperaturas elevadas, principalmente no segundo semestre de 2020, né? No entanto, em termos de mercado, há uma expectativa bastante positiva de preços, tanto para o açúcar quanto para o etanol. A expectativa é que a gente tenha uma continuidade aí do cenário de taxa de câmbio elevada e preços internacionais atrativos, o que contribui para manter as exportações em patamares aquecidos, né? Informações de mercado aí indicam também que as usinas estariam entrando mais forte no mercado futuro, né? Com a venda antecipada de parte da produção, aproveitando esse cenário de preços atrativos no mercado internacional e câmbio favorável. Do lado do etanol, a gente tem uma expectativa aí de recuperação da demanda, né? À medida que a pandemia é controlada, à medida em que a vacinação avance pelo país. Esse controle da pandemia ainda varia muito de país para país. Estados Unidos já está mais adiantado em relação a esse controle, né? Muitos países aí já têm uma expectativa bastante otimista em relação à recuperação de consumo do etanol no segundo semestre. Então, são fatores aí que devem contribuir para a sustentação dos preços do etanol também. Com certeza. Fábio, bom, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente, viu? Claro que durante essa safra 21-22 vamos acompanhar de perto aí todos os desdobramentos, né? Muita coisa ainda está por vir, né? E claro, também vamos esperar pelas atualizações do quarto levantamento e quando a gente tiver esses números também já aí traçados, a gente pode voltar a nos falar aqui com mais tempo, tá bom? Ok, obrigado, Jonas. Estou sempre à disposição. Obrigado você, Fábio. Então, Fábio, dando aí pra gente, né, as informações em relação à safra que acabou de terminar aqui no centro-sul do país, né, nas visões aí da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil, e também já traçando algumas perspectivas para a safra 21-22, aqui na nossa região centro-sul, né? Há aí algumas preocupações relacionadas ao clima, né? As usinas já começaram a moagem, mas muitas esperam aí o melhor desenvolvimento das lavouras para que de fato, né, tenha-se a colheita e depois a moagem por conta dessas condições climáticas adversas. Do lado da demanda, a gente tem um cenário um pouco mais positivo diante dessas informações de vacinação pelo mundo, vacinação aqui também no Brasil. A Conab ela divulga o quarto levantamento, né, sobre a safra 2021 de cana-de-açúcar nos próximos dias e, claro, a gente vai acompanhar de perto aí todo esse cenário para ver se tem alguma modificação, mas, no geral, uma safra bastante positiva, né, com uma alta produção, diferente dessa safra nova que a gente começa a moagem agora. Bom, você que está aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no LinkedIn. Você pode acompanhar todas as nossas transmissões também ao vivo através do YouTube. Você pode assinar o nosso canal e habilitar o sininho para receber as notificações a todo momento em que estivermos ao vivo aqui, além de, claro, interagir com os nossos apresentadores e também poder enviar as perguntas para os nossos entrevistados, tá certo? Fique por aí, porque daqui a pouco a gente segue aqui com muita informação, tem mais fechamento do mercado da soja, também tem daqui a pouco informações sobre o mercado do café, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.